Olá, tudo bem? Como foi a semana de vocês? A minha semana eu passei preparando esse vídeo com muito carinho. Procurei passar aqui as mensagens de amor e paz do Mestre Jesus, as mensagens que ele nos deixou para que a gente possa refletir sobre elas de acordo com os acontecimentos da nossa vida. Então vamos lá? Durante a pandemia, enquanto o EDEC não retomar as atividades presenciais, uma das maneiras que a gente encontrou para que vocês continuem recebendo um acolhimento é por meio desses vídeos, certo? Porque eles ajudam a gente a mudar o nosso pensamento e, consequentemente, a gente muda a sintonia dos nossos pensamentos para o bem, porque aqui a gente vem falar de assuntos relacionados à nossa mudança interior, ao amor de Jesus, certo? E todas as palavras que ele nos deixou. E também, outra maneira que a gente consegue ajudar vocês durante a pandemia, com todos aqueles cuidados, usando máscara, mantendo o distanciamento social, é por meio dos passes presenciais. Vocês já sabiam que a casa já retomou com os passes presenciais? Então, é toda segunda, quinta, sábado e domingo. Vocês podem comparecer. E, além disso, se vocês tiverem alguma dúvida, algum assunto que vocês queiram tratar, vocês sabiam que aqui a gente tem um acolhimento fraterno? Se chama assim, é um serviço que a casa oferece para as pessoas que querem conversar. Qualquer assunto. Vocês podem baixar o aplicativo que está na tela, com o endereço, é só baixar o aplicativo e marcar um horário. E vir aqui conversar, pede para o papai, para a mamãe e vem aqui conversar, tá bom? Agora eu vou contar uma historieta do Stick Vareta. É uma historieta porque ela vai ser bem rápida. E é sobre o Stick, vocês conhecem o Stick. Era uma vez o Stick Vareta. Ele foi convidado para a festa do seu melhor amigo. Ele se arrumou com aquela roupa que ele mais gostava e se sentia confortável. Pegou o presente que ele havia comprado com muito carinho e foi todo alegre para a festa do amigo. Quando ele chegou na festa, ele percebeu que os outros sticks, começaram a observá-lo e começaram a cochichar. Olhavam para ele, cochichavam, se afastavam um pouco dele. Então, ele começou a se olhar, olha lá ele se olhando. Ele começou a se olhar, começou a se perguntar por que aqueles sticks estavam olhando para ele. Será que tinha alguma coisa errada? Será que ele estava fazendo alguma coisa errada? Então, o Stick finalmente achou o seu melhor amigo. E ele descreveu aquela situação para o seu melhor amigo. O que será que estava acontecendo? Então, o amigo disse, eu conheço esses sticks. Só pode ser porque você não está usando azul. Olha lá, tá todo mundo de azul, menos eu e você. E eles não falam nada para mim porque eu sou o dono da festa. Então, eles não vão fazer isso comigo. Mas você é só um convidado. Então, eles se acham no direito de ficarem fazendo isso. Mas olha, o amigo falou para ele, mas olha só, o que importa é que você é o meu melhor amigo. Eu estou muito feliz que você está aqui. Deixa isso para lá, não liga não. Vamos comer um pedaço de bolo? Então, eles ficaram, a partir daquele momento, aproveitando a festa, sem dar importância, porque eles estavam de cor diferente. E ficaram o resto da festa muito animados. E agora, nesse domingão da reflexão, vamos refletir sobre o seguinte. Você já passou por alguma situação dessa? Ou semelhante? Se você fosse o Stick, qual seria a sua reação?
Será que você ia lá e ia brigar com as pessoas? Com os sticks? Ou você também não ia ligar? Será que você ia ficar a festa inteira se sentindo mal? Ou se você ia ter a capacidade de entender que cada um pensa como quer pensar? E se você fosse o melhor amigo do stick, você ia fazer igual? Você ia, amigo, deixa pra lá. Ou você ia lá, todo mundo, pode parar agora de tratar o meu melhor amigo assim. Qual seria a sua reação? Você concorda com a atitude do stick? E você concorda com a atitude do melhor amigo? Vamos refletir. Estou deixando para vocês pensarem e tentarem se conhecer, se colocar nessa situação e tentar imaginar o que cada um faria. Sabe por que eu contei essa historieta do stick? Para representar todas aquelas pessoas que são tratadas de forma diferente, porque elas julgam que o stick é anormal, que ele não se encaixa aonde ele está, ou melhor, ele não se encaixa aonde as pessoas estão, porque ele é diferente. E elas julgam que ele é diferente. Então, eu vou falar algumas situações e vocês tentem identificar nessas imagens que estão aí. O stick está representando aquelas pessoas que são tratadas com racismo, ou seja, por causa da cor da pele. São aquelas mãos unidas. O stick também está representando os deficientes físicos e mentais, porque eles são olhados de forma diferente. As pessoas julgam que eles são incapazes. Olha lá a imagem do cadeirante, daquele que se comunica por meio de libras, os deficientes auditivos, visuais. Todas essas pessoas, o stick está representando. Quando elas chegam num ambiente, as pessoas acham aquilo anormal. Os viciados, que as pessoas julgam como marginais, vagabundos, porque eles querem estar naquela situação. É aquele moço que está representado ali com a mão na cabeça. As pessoas que não possuem o básico para viver, muito menos estar numa vida social. É aquela mãe sem alimento, os filhos sem ir para a escola e tantas outras situações. Isso é só para citar. As pessoas que passam por depressão, os depressivos, eles são muito mal entendidos, são discriminados, julgados como preguiçosos, como essa pessoa que está com a cabeça entre os braços. E tantas outras situações, mas também os homossexuais, porque eles são taxados como anormais. E é essa bandeira colorida. Todas essas situações que foram citadas, elas são tipos de agressão, tipos de violência também. As que a gente mais conhece são as agressões físicas, mas a gente pode destacar principalmente a agressão não física, a agressão verbal, a agressão psicológica, que são essas que eu falei, eu esqueci de falar do bullying, que é aquele menininho que estava chorando e todo mundo estava apontando o dedo para ele. E esse tipo de agressão é a violência que mais nos machuca, ela nos marca profundamente. Muita coisa que acontece na infância a gente leva para a fase adulta, para você ter ideia do quanto a violência nos marca, muito mais moralmente do que fisicamente. Então, para que a gente possa cumprir a nossa missão desse domingão de reflexão e para que a gente saia daqui um pouco mais consciente, a gente vai ter essa opção de tentar praticar a empatia. E o que é a empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente se predispõe a sentir o que o outro está sentindo. Procurar entender, veja bem, não é aceitar
o que o outro está falando, a gente vai procurar compreender a razão pela qual o outro teve aquela atitude, a razão pela qual ela falou alguma coisa, certo? E é possível a gente treinar a empatia. Sabe como? Passo 1. Passo 1. A gente precisa conhecer os sentimentos. Quais sentimentos existem? Quais sentimentos eu sinto? Inveja, egoísmo, intolerância. A gente precisa saber quando eu sinto raiva, quando eu sinto medo, quando eu sinto vergonha. É diferente uma coisa da outra. Tem até um livrinho que chama Emocionário, que fala de várias emoções. São muitas emoções. A gente precisa procurar compreender quais são as emoções que existem e quando que eu sinto cada uma. E as pessoas sentem também, né? Aí o passo 2, a gente vai saber, ter consciência de que cada pessoa possui uma história de vida. E essa história de vida leva a pessoa a tomar algumas atitudes. Por isso que a minha atitude não é igual à atitude do colega. Porque a história de vida dela levou ela a ter trauma, levou ela a ter medo. Então, são situações únicas. Fora aquelas situações das vidas passadas. Que quando a gente nasce, a gente já tem a tendência de ter algumas reações, né? Cada pessoa teve relacionamentos diferentes com o pai, com a mãe, com o irmão. Tem gente que não tem irmão, tem gente que não tem pai. A gente tem pai, o outro tem... né? Então, a nossa vida não é igual ao do outro. Por isso, a gente tem pensamentos, atitude, a gente fala coisas diferentes dos outros mesmo. Então, esse é o passo 2. E o passo 3 é colocar em prática a empatia, juntar tudo isso, né? Procurar entrar na mente do outro. Não quer dizer que a gente tem que concordar com o que o outro está falando. Não quer dizer que a gente vai aceitar e vai colocar isso para a nossa vida. Não, a gente vai compreender que ela teve, entender e vai acolher aquela pessoa. E aí, quando a gente acolhe a pessoa, a gente ajuda ela. Olha só, meus amigos, a nossa evolução aqui na Terra, ela não é somente física. Não é somente tecnológica, a gente evolui moralmente também aqui. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo é chegar à perfeição, a ser um espírito perfeito. Todos nós estamos procurando, buscando acertar. Muitas vezes a gente toma uma atitude que a gente acha que está certa naquele momento. A gente acha que está fazendo o melhor e realmente é isso. Né? É o que a gente podia fazer naquele momento. Né? Mas à medida que a gente vai estudando, que a gente vai conversando, que a gente vai trocando ideia, que a gente vai perguntando, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, a gente vai desenvolvendo nossa virtude. E sem ter medo de pôr em prática, sem ter medo de errar. É assim que a gente vai aprender. Né? E aí, consequentemente, a gente vai acertar mais. Né? Isso é a evolução. Essa é a busca pela perfeição. Então, a nossa caminhada evolutiva, ela tem acompanhamento dos nossos amigos espirituais. A gente não está sozinho. A gente tem que ter a certeza de que ninguém, dos bons amigos espirituais, ninguém está julgando a gente. Né? Ninguém vai punir a gente. Né? Eles sugerem, eles nos dão intuição, mensagens diárias. A gente tem que ficar atento. Né? E aí... eles tentam nos levar a ter atitudes que são atitudes que vão trazer menos dor a nós, atitudes menos dolorosas, mas aí fica a nosso critério, né? Ou seja, fica a nosso livre-arbítrio, a nossa tomada de decisão, eles não vão interferir. Então, por isso que a gente vai aprendendo, né? Então, que a gente possa entender que Jesus espera a gente de braços abertos, pacientemente. Ele sabe que a gente vai errar e ele não nos pune, então que a gente não se puna também, né? Ele aceita, ele compreende, ele sabe que a gente está aprendendo. Então, aqui na Terra, as situações com as quais nos deparamos, elas mexem muito com a gente. Elas mexem com o físico da gente. E o que acontece com o físico? O físico dá resposta, o físico libera hormônios, né? Quer ver uma coisa?
quando a gente leva um susto. Tem algumas pessoas que gritam, tem gente que fica muda. Olha para você ver como é que é diferente as reações. Tem gente que chora quando leva susto, né? Tem gente que vira um tapa. Ainda fala, ai, foi sem querer, não sabia nem que ia ter essa reação. E tem gente até que fala um palavrão do susto, tamanho que foi. Por quê? Porque a gente está num corpo que dá esse tipo de resposta. E se a gente se conhecer, é importante a gente se conhecer, né? Então, que a gente possa entender que a gente vive sob muitas dificuldades. E essas dificuldades, elas nos testam e vai nos guiando para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, certo? Então, eu oro a Jesus e aos bons espíritos que nos acompanhem, para que eles nos ajudem, que a partir de agora, que nós não sejamos aquele que discrimina, aquele que aponta o dedo para o outro, aquele que piora a situação do outro. Já não é fácil e a gente ainda piora a situação do outro, né? Que a gente não seja mais, né? Aquele que ri do aprendizado do outro, certo? Que a gente não menospreze mais o outro, que a gente procure praticar a empatia, né? Que a gente possa ser aquele que se coloca no lugar do outro, que acolhe o outro e assim ajuda o outro e também a nós, porque a gente vai estar aprendendo, né? A gente vai estar, é uma oportunidade da gente pôr em prática a nossa virtude, certo? Para a próxima reencarnação a gente estar melhor, né? Então, que a gente também possa entender que quando o outro não entenda a gente não fica bravo, sabe por quê? Porque ele está naquele degrau evolutivo de aprendizagem, né? Está aprendendo também, então que a gente possa compreender, certo? Muita paz para vocês, para nós. Amizade é dar carinho para as pessoas do caminho, amigo que faz o bem a alguém, recebe o bem também, amigo. O amor é bom demais da conta, amigo. O amor é bom demais da conta. Laia, 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 la, la, laia, la, laia, 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 la, la, laia, la. Amizade é dar carinho para as pessoas do caminho, amigo que faz o bem a alguém, recebe o bem também, amigo. O amor é bom demais da conta, amigo. O amor é bom demais da conta. Laia, 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 la, la, laia.